E finalmente, chegamos às figuras e sequências na lira. É o momento de ganhar mais intimidade e fluir. Esta é a aula 1 do módulo de repertório do curso Fundamentos da Lira Acrobática. A ordem das aulas e sequências que vem a seguir não é aleatória. Dividimos cada uma por níveis. Então você só segue para a aula ou sequência seguinte quando já estiver bem confortável com os movimentos, ok? Sequência do reloginho.
Comece pela subida lateral, travando a curva do joelho. Alongue levemente a coluna e depois escale a lira com as mãos, passando as pernas para frente até chegar na posição sentada. Daí, você pode ficar de lado e reclinar na lira. Deixe uma perna estendida e outra flexionada. Pode soltar os braços. Segurando a lira novamente, apoie a sola dos pés, uma mais em cima e outra mais embaixo na lira, criando uma leve tensão entre os pés e a coluna. Relaxe o pescoço para um dos lados e assim que se sentir segura, solte as mãos, relaxando os ombros. Este é o reloginho. Volte as mãos para a lira e desça novamente as pernas, só que cruzando para entrar numa postura que a gente chama de secretária. Apoie bem a nuca e relaxe as mãos e ombros. Busque a lira com as mãos novamente e fique de frente para o pé da perna que está cruzando por cima. Você deve prestar atenção na simetria das mãos. Certifique-se de que está segurando do lado correto. Para fazer a transição, você deve fazer uma leve flexão de cotovelos para não haver impacto nos ombros e apenas deslizar o bumbum para fora da lira. Deste modo, você estará na curva do joelho novamente. Durante todo o movimento, é de extrema importância que você esteja fazendo ponta no pé para garantir a segurança da sua curva do joelho. Alongue a coluna no fim e erga a cabeça. Depois, apoie a sola do pé na lira e empurre-a para frente, trazendo os isquios em direção ao chão e alongando a outra perna para trás, na intenção de chegar ao máximo de sua amplitude. No retorno, passe uma das pernas à frente da lira novamente e mantenha a outra atrás. Vamos fazer o aviãozinho. É só deslizar as mãos até a parte média da lira e avançar para frente, alongando bem o peitoral e estendendo os cotovelos. Erga a cabeça e eleve o máximo a perna de trás. Você pode deixar a perna da frente estendida ou flexionada. Para retornar, é só flexionar os cotovelos, se puxando de volta. Daí, você pode entrar na postura do bercinho ou banheira. Para isso, use o braço oposto da perna da frente para entrar na lira e recostar a lateral do corpo. Essa transição ficará mais suave e segura se você torcer bem o seu tronco, como se quisesse ficar com o peitoral virado para cima. A curva deve finalizar travando levemente na lira. Depois de apoiar bem a lateral e o pescoço, você pode soltar as mãos. A perna livre pode ficar estendida ou flexionada conforme a sua vontade.
Sequência da Amazônia. Na posição sentada, traga uma mão com a palma virada para frente, segurando a lira bem junto às suas coxas. A outra mão segura a lira um pouco acima da cabeça. Para entrar na Amazônia, você precisa empurrar a lira com a mão que está abaixo, tentando levar seu corpo todo para a direção oposta. A mão que está acima faz uma força de puxar, tentando acomodar as suas costelas e axilas na lira. Assim que chegar na postura, você pode soltar a mão de cima, mantendo a outra firme e os ombros bem encaixados. Agora, vamos fazer um esquadro tentando levar a perna de fora para o topo da lira. Tente manter a outra perna em contato com a lira, fazendo uma trava, até que seja possível que você solte a mão que estava servindo de base para a postura da Amazônia. Agora, retorne a mão e deslize a perna de cima até que trave na parte inferior da lira. Quando chegar, flexione o joelho, travando a curva e entrando na postura do bercinho ou banheira. Para sair diretamente para o arabesque, comece segurando a lira com a mão da perna que está travada. A mão deve segurar bem próximo ao mosquetão, ou seja, bem alto. Depois disso, apenas retire o ombro da lira, alongando o corpo atrás e estendendo as duas pernas.